todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 5 e 6 que dizem assim: Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. O tema de hoje é: Nós aceitamos o Salvador Jesus. Quando Jesus Cristo foi preso, torturado e pregado na cruz, isso não era nada diferente do que a sua vida normal, o seu ministério. Lá ele sempre foi desprezado. Somente um pequeno grupo de pessoas aceitaram ele como o Senhor, como o Messias. E o grupo era bem pequeno, reduzido. A maioria do povo tinha interesse nas curas e milagres, e eles achavam que Jesus era um grande profeta. Então, pouca gente cria em Jesus Cristo como seu Salvador. Da mesma forma, nós, em vida ou na morte, jamais seremos aceitos pelos pecadores deste mundo. Jesus já mostrou isso, que ele não foi aceito pelo seu próprio povo, a não ser um grupinho pequeno. E isso era em vida ou também o que levou ele à morte. Para nós é a mesma coisa, há sempre um grupo pequeno nos aceitando como filhos de Deus, como irmãos e irmãs na fé. A maioria do mundo não aceita, nem em vida e nem na hora da morte. E foi nessa ocasião que Jesus Cristo disse essa frase famosa: um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra natal, entre seus parentes e a sua família. E é exatamente por esse motivo que um pastor nunca deveria pastorear, ser um pastor titular em sua congregação de origem. Não que ele não possa dar cultos, não possa atender por um tempo, mas é bem complicado, porque o povo local, se são familiares ou parentes, eles não gostam de ouvir algum conselho ou uma palavra mais dura da lei daquele que conviveu com eles. E Nazaré, a cidade de Nazaré, ficou famosa no mundo inteiro, foi marcado na história bíblica por dois grandes motivos. O primeiro, que é um motivo louvável, que era o local e a infância de Jesus Cristo e também a sua juventude. Ele viveu lá, ele conviveu com aquelas pessoas. Mas o outro lado escuro da grande cidade de Nazaré, ou pequena cidade, é que ela rejeitou o Senhor Jesus Cristo em seu ministério. Primeiro aceitou ele a ser criado lá, conviver com as pessoas, mas depois recusou o ministério de Cristo. E aí, pessoalmente, o próprio Cristo. A falta de fé faz com que as pessoas fiquem distantes de Deus, distante das pessoas de fé. E nós temos que aprender com essas histórias que não adianta insistir demais quando nós não somos aceitos. Isso pode ser entre os parentes ou pode ser também em lugar estranho, quando a palavra de Deus que nós falamos, ela não é bem aceita mais. Então não adianta insistir demais. Aquilo que foi anunciado fica. Os ouvidos uma vez ouviram. Mas esta palavra, ela pode ser parada a qualquer instante pela recusa das pessoas em crer. Quanto a nós, vamos fazer sempre a nossa parte. Aparecendo oportunidade, nós falamos. Se são familiares, são parentes, são colegas de infância ou de juventude, não importa. Nós não nos preocupamos, como Jesus também não se preocupou em falar. O problema não estava em ele falar ou não falar.
O problema era a rejeição das pessoas. Falar, claro que sim. Orar positivamente, sim. Nós fazemos esta nossa parte bem feito como cristãos. Só que não devemos assim ter a ilusão de que tudo o que vamos falar entre parentes, entre amigos, colegas e assim por diante, isso tudo vai ser aceito. Nós falamos por amor a essas pessoas e amor a Deus, e queremos a salvação de todos, mas existem os limites, não em nós, não em Deus, mas na recusa das pessoas. Por isso que é sempre importante que nós, pessoas de fé, sempre aceitemos Jesus Cristo como o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, é muito difícil para nós a recusa, nós não sermos aceitos por causa da fé no Senhor. Mas também, por outro lado, isso não nos preocupa, como o Senhor também não se preocupou com isso. É importante que o Senhor venha sempre nos ajudar a dar firmeza de fé, sabedoria, fidelidade ao Senhor e também que nós possamos viver esta nossa fé se somos aprovados ou não aprovados ou reprovados. Venha nos ajudar, esteja conosco, nós o aceitamos como o nosso Senhor. Amém.